no espaço de entrevista de hoje, recebo o prefeito de Teutônia. Bom dia, Celso Aloísio Fornec. Bom dia, Bruna. Bom dia, nossa vice-prefeita Aline, que está nos acompanhando. Bom dia, ouvintes. Sempre é bom estarmos aqui conversando com a nossa população sobre os temas relevantes na prefeitura, né? Com a gente também a vice-prefeita. Bom dia, Aline Hericou. Bom dia, Bruna. Bom dia ao prefeito. Bom dia a todos os ouvintes. Grata satisfação de estar aqui mais uma vez e nessa oportunidade podendo relatar um pouquinho, né, do que foi este ano de 2023. A ideia hoje é fazer uma avaliação do ano. Vou deixar pra gente falar de coisas boas daqui a pouquinho. Antes eu quero começar falando de situações complicadas que a gente teve algumas durante 2023, certo, prefeito? Exatamente, né? Eu fiz um apontamento dos momentos mais críticos em relação ao clima, né? Dia 16 de junho foi a grande enchente aqui em Teutônia, né? Dia 4 de setembro, mais uma enchente, né? Que acabou atingindo mais Rocaçalas, Mussum, Lajeado Estrela, mas também nos afetou. E nós, sim, naquele momento, nós colocamos máquinas e caminhões à disposição de Rocaçalas, de Estrela, de Colinas, na tentativa de ajudar eles nesse momento tão delicado. Inclusive, deslocamos nosso ônibus da saúde para Rocaçalas, porque simplesmente o hospital e os postos de saúde tinham sido alagados. Então a gente nesse primeiro momento deu um grande socorro. E aí também eu quero aproveitar o momento para agradecer a toda a população. Quando nós chamamos a população a ajudar aos desabrigados, Teutônia realmente se mobilizou, né? Foram mais de 50 cargas de comida, roupas e móveis que foram destinados aos municípios atingidos pelas cheias. E numa recente reunião da ANVAT foi mencionado dessa solidariedade do município de Teutônia com as cidades de enchente. Então, fizemos bonito, né? Pelo menos isso dentro dessa situação toda, né? Depois, no dia 16 de outubro, mais uma chuva fora do comum, granizo, destelhando, né? E agora, 17 de dezembro, para quem não acompanhou, Imigrante, Westfália e a região da Cuba, aqui em Teutônia, o bairro Teutônia, foram muito atingidos pelas intensas chuvas, principalmente na região da Harmonia Alta, no Morro da Harmonia, e a água veio e passou por cima de tudo. Então nós estávamos ontem o dia inteiro tentando fazer esses reparos. Então quando você tem uma enchente dessas, principalmente as estradas do interior, os acessos aos agricultores são os mais afetados. E como ali entra todo dia carga de ração, retirada de frango, retirada de suínos e leite, você precisa fazer esse acesso. Então, se nós olharmos do dia 16 de junho até hoje, com certeza mais da metade dos dias úteis, quando não chovia, nós estávamos trabalhando para recuperar esses acessos. Aí, em cima disso, mais da metade dos dias desse período são de chuva. Então como é que você vai botar uma máquina pesada no acesso de um agricultor quando está tudo molhado, tudo úmido? Então foi muito difícil ter esse equilíbrio e lamentavelmente as coisas começaram a se atrasar e nós não conseguimos acompanhar no ritmo que a gente deseja. Mas nós somos otimistas. 2024 vai ser muito melhor e nós vamos poder montar equipes para realmente manter esse olhar mais próximo, principalmente na área urbana, na questão da limpeza, porque realmente a gente deslocou todos os possíveis funcionários para esse socorro imediato. Então agora nós temos que dar essa retomada, nos reorganizarmos e esperar que, né, para o nosso azar, dia 17 de dezembro deu mais uma alavancada em nós, né? Mas estamos aí, estamos trabalhando sempre, né, buscando cada vez melhorar a situação a que se encontra. Tivemos situações complicadas, como você relatou, mas também foi um ano de muito trabalho. E aí, vamos ressaltar coisas boas, as principais conquistas para a nossa Teutônia. Nesse ano, se nós falarmos em capeamento asfáltico, que é quando se coloca asfalto em cima do que era paralelepípedo, foram 285 metros. Recapeamento asfáltico, 1.726 metros. Asfalto novo, 157 metros. Então, isso dá um total de 1 quilômetro
2.600 metros só na parte de urbana, né? Quando nós falamos em interior, nós estamos falando em mais 4.350, que é a Vinc e a Harmonia. Tudo isso com recursos próprios, né? Porque quando a gente encaminhou o financiamento, lamentavelmente, a Câmara de Vereadores, na sua oposição, conseguiu nos frear, né? Esquecendo Teutônia e olhando apenas para o lado político. Em PAVS comunitário, que a gente sempre batalha que as comunidades se organizam, que é mais rápido, mais barato, foram feitos 843 metros. Em PAVS com recursos próprios, foi 1.499 metros. Nós tínhamos uma projeção de 2.500 metros. Mas como choveu muito, atrasou tudo, então nós estamos hoje com duas ruas assim bem atrasadas, que é a Tertulino e a Dário Ruve, que nós vamos agora, em janeiro, já abrir uma licitação para que uma empresa terceirizada faça isso, porque para nós podermos adiantar um pouco o serviço, nós estamos atrasados. Imagina, são duas ruas grandes atrasadas que a gente não conseguiu fazer. Nós estamos ainda trabalhando numa rua que nós começamos em junho, por causa do mau tempo, né? Então são, a Oscar Beckman, né? São ruas que a gente não conseguiu dar andamento e aí atrasou tudo, né? Então não adianta você trabalhar em chuva, muito molhado, né? Então nós temos, dentro da cidade, nos 3 anos, nós temos 13.862 metros de recapeamentos, de capeamentos, né? E no interior, 4.350. Então é muita coisa que foi feita. Claro, nesses 13.865, é aquele financiamento que o governo anterior fez e que não conseguiu aplicar. E aí nós fizemos essas ruas, evidentemente, que todos os custos extras cabiam a nós também. Dali sobrou mais 2.500.000 reais que nós usamos nesses últimos recapeamentos que nós fizemos 17 de junho, em Teutônia fizemos 2, aqui em Languiru, a Guilherme Brusto nós fizemos também. Na agricultura, nós auxiliamos com tambo de leite, 264 mil reais esse ano, 25 propriedades atendidas. No auxílio para a construção de chiqueirões, a tal da Pocilga, 330.612 reais, atingimos 17 produtores. No auxílio para a construção de aviários, 385.238, 12 agricultores. Em assistência veterinária, a prefeitura atendeu 11 mil casos. Isto deu um total de 266.934 reais. Nós fizemos 31.528 28 inseminações, 684. Isso aqui é nos 3 anos, né, total. 684 mil reais, né? Nós levamos para o interior, nos acessos, 2.946 cargas de saibro. Nós trabalhamos com escavadeira, retroescavadeira, patrola, 3.805 horas. Isto nos dá um custo de aproximadamente 1 milhão. Mesmo que o agricultor pague uma parte do valor do saibro, a prefeitura subsidia, e esse subsídio dá 1 milhão de reais. Quando nós falamos em saúde, nós temos cirurgias eletivas que a prefeitura fez nesses 3 anos, 1.772. Isso são cirurgias que o Estado deveria fazer. Mas como ele não faz e a nossa população está sofrendo, nós fazemos. E o pessoal pode inclusive acessar lá no site da Tiral várias vezes que a gente trouxe aqui os destaques dos detalhes dessas cirurgias. Exatamente, né? De urgência foram 1.935, que o Estado não tinha, a pessoa precisava, 1.935 cirurgias. Pequeno porte, que nós estamos fazendo agora no CAS, você tem uma mancha na pele, o médico de lá já tira e manda para a PIOP para ver se precisa dar sequência ou não. O que também é muito importante, a pessoa já resolve na hora. 1.284 cirurgias. E nós fizemos, através de emendas, dali importância das emendas parlamentares, 258 cirurgias, diretamente com as emendas. Aumentamos em 30% o valor do repasse ao Hospital Ouro Branco, né? Nós estamos repassando hoje, mensalmente,
para o Hospital Ouro Branco, R$680 mil. Isso é um valor muito grande. Isso tem que sair de alguma fonte, né? Criamos um centro de fisioterapia no bairro Canabarro, que praticamente atendeu todas as fisioterapias em atraso. Então nós conseguimos atender na hora. Hoje você passa 1 semana, 2 semanas até conseguir ser atendido, né? Na Vila Esperança nós abrimos uma UBS nova, na Unidade Básica de Saúde. Dobramos praticamente o tamanho da Unidade Básica do 8, né? Além das reformas nas outras unidades. E separamos o CAS em 3 pontos de recepção das pessoas. Então não dá mais aquele tumulto de pessoas nos corredores. E hoje você não vê mais filas nos nossos... Talvez de manhã, antes de abrir a hora, alguma coisa pequena, porque o pessoal quer mais cedo, quer ser o primeiro. Mas assim, não há mais a necessidade do desespero de ir cedinho de madrugada para pegar a ficha. Na educação, nós criamos 375 novas vagas de creche. Quando nós assumimos, foi nos dito que nós tínhamos 300 crianças na lista de espera. Criamos 375. Não conseguimos suprir. É uma frustração nossa, né? Eu não vou dizer o número exato, mas eu creio que a gente agora esteja... se falássemos realmente quantas crianças de fato estão ali esperando, falaríamos em 150 crianças. Porque esse número da lista, ele muitas vezes não é tão verdadeiro. Pessoas já saíram de Teutônia e não tiraram a criança da lista, então ela está na lista. Criança ganhou vaga na Cora Coralina. Ela não quis a Cora Coralina, ela quis uma outra, então ela foi para o fim da fila. Então são entre demandas e real necessidade, eu estaria falando em 150, né? Além disso, nós compramos a Darcy Ribeiro, que foi um investimento muito grande. Municipalizamos a Mundo Encantado, em Canabarro. Ampliamos a Sonho de Criança, também de Canabarro. Criamos a Cora Coralina e ampliamos o turno dos Caminhos do Saber. Então, e Sonho de Criança também. Então, a gente sempre esteve trabalhando para que a gente conseguisse ampliar. E na educação básica, nós investimos 2 milhões no Alfabetiza Teutônia, depois da pandemia. Então, assim, é um relato rápido. Isto vai estar aparecendo na revista que nós vamos entregar para as pessoas, para todo mundo saber exatamente o que nós fizemos, com números, valores, para que a comunidade possa acompanhar, e é uma prestação de serviço. Porque muitas vezes trabalhando só no Face, no WhatsApp, isso não chega à maioria da população. Então a gente quer fazer também por forma de revistas. Aline, um cuidado especial para interior, tanto como urbano, mas também uma atenção para cada secretaria. O prefeito fez um breve relatório agora, mas citou praticamente todas elas com alguns detalhes. Vou pedir para ti falar ainda um pouquinho de desenvolvimento econômico, inovação, turismo e, claro, cultura. A gente teve um baita exemplo com Parada Natalina. Isso. Eu quero ainda fazer uma referência aos relatos assim que o prefeito traz das entregas feitas à comunidade. Muitas vezes as pessoas não se dão conta assim da magnitude do que foi feito, né? Em pavimentações, se nós formos juntar o que nós executamos, sim, nós executamos todo o projeto ainda do governo anterior, que havia feito financiamento, mas nós tivemos que executar, que dá em torno de 8 quilômetros, mas o governo fez, né, e aí grande parte de recurso próprio e um trabalho intenso na busca de recursos a nível de governo de estado e emendas do governo federal, nós fizemos em torno de 10 quilômetros, né? Então fizemos muito mais do que tivemos, na verdade, que recebemos então para a gente executar. E para as pessoas entenderem um pouquinho, isso gerou em torno de 18 quilômetros de pavimentações, tá? Entre recapeamentos, pavimentações com PVS, asfalto novo. Às vezes as pessoas dizem, mas o que é? Quanto que é 18 quilômetros? É como se a prefeitura pegasse 18 mil metros e dividisse por quadras que medem 100 metros, né? As nossas quadras aqui em Teutônia, quase todas elas têm metros. Então, é a mesma coisa que o município ter feito, realizado, pavimentado 180 quadras com pavimentação. E isso é muita coisa, isso é fruto principalmente de muito
muita responsabilidade com o recurso público, né? E aí entra também uma série de questões que a gente pode trazer com a questão do Comitê de Gestão e Governança, com um olhar próximo do prefeito nessas finanças também, fazendo cortes quando necessário, nunca para a população, sempre olhando como a gente teve que fazer neste ano, né, cortes de diárias, cortes de cursos, cortes de horas extras que não eram serviços essenciais, né, o que era essencial a gente não fez esses cortes, mas a gente sabia que nós tínhamos entregas a serem feitas, né, então a gente precisa trazer essa magnitude também. Este ano a gente pôde implantar um sonho de muito tempo, né, que é fazer verdadeiramente a lei da liberdade econômica em prática, ela estar vigente aqui no município de Teutônia, para as pessoas terem noção. Eu vou abrir o meu negócio, daqui um pouco a minha oportunidade de ter uma renda extra, então eu vou lá, vou abrir meu MEI. As pessoas que tinham que trabalhar, tinham que pagar o alvará de licença e o alvará de localização. Desde esse ano de 2023, todos os MEIs, né, os microempreendedores com atividades de baixo risco econômico, eles não precisam mais pagar alvará de localização. Lá em 2019, ainda quando eu era vereadora e propus essa matéria, foi feita uma matéria do governo anterior ainda dizendo que, vetando a minha proposta, né, e dizendo ainda que nós deixaríamos de arrecadar 1.200.000. Trazendo para hoje, a gente pode até jogar um número mais alto, então nós deixamos de arrecadar 1.500.000, mas a gente não enxerga nessa ótica, né? Nós enxergamos na ótica de deixar o dinheiro no bolso do nosso teutoniense que está acreditando, né, na sua criatividade, no seu negócio, na renda que vai auxiliar a sua família. Então este é um grande projeto, nenhum governo na história do município de Teutônia teve a ousadia, né, de auxiliar quem acredita na nossa cidade, né, e é uma grande entrega que a gente faz a partir deste ano de 2023. Ainda nessa semana foram feitas as vendas de lotes, até nem peguei o resultado, aconteceu no dia de ontem, com incentivo do município de Teutônia, né, com preços menores, trazendo esse incentivo para que as empresas cresçam e se desenvolvam aqui na nossa cidade também. Né? O turismo, desde o início do governo, isso vem lá da campanha, a gente falava muito sobre a indústria sem chaminé e do quanto esses eventos, eles fortalecem a nossa cidade, o nosso comércio, né? No momento que a gente precisa tanto também em função da Languiru, fomentar os nossos postos de combustível, os nossos supermercados, né? Então eles chegam para dar um up na cidade também. Né, pontualmente nós buscamos eventos que deem resultado para o município de Teutônia e que a comunidade realmente goste, né, e aproveite, e continua sendo uma das nossas principais marcas, né, esse investimento. Até porque a gente não está falando só de eventos, né, tivemos uma grande parceria com o Sebrae, né, com cursos que nós disponibilizamos e aí envolvendo todos os nossos pontos turísticos, restaurantes da cidade, né, trazendo mais profissionalismo ainda às pessoas que trabalham nesses locais, para bem acolher quem chega aqui na nossa cidade. E este tem sido, Bruna, um dos principais pontos, né, do nosso governo, o acreditar no ser humano, entender que sim, obras são extremamente importantes, as obras enchem os olhos das pessoas, mas não adianta a gente ter obras e não termos pessoas capacitadas que toquem e que acreditem na nossa cidade. Então, desde o início, tanto o projeto Teutônia Cultural, o projeto inovador que iniciou este ano, agora em novembro, do Novo Cantar, que a gente teve a oportunidade de trazer aqui, fomentando, né, a nossa cultura, o que nós temos de bom. A gente sabe que não é só fazer um projeto que dê oportunidade de 28 oficinas diferentes. Nós estamos falando de um projeto tão grandioso que ele tem capacidade de desenvolver o cérebro, a capacidade de retomar a memória, de fazer esse desenvolvimento intelectual.
Então, quando a gente acredita nas pessoas, faz esse investimento, e aí entra também o jovem empreendedor que a gente formou agora, né, 120 jovens capacitados que entendem hoje como é abrir uma empresa, ou mesmo eu tenho o meu sonho, como eu vou organizar este meu sonho para alcançar, né? Coisas que a gente sentia que estava faltando. Então, esse desenvolver das pessoas, ele é um ponto muito positivo. E jamais esquecendo, né, de trazer de volta as nossas histórias. A gente teve a oportunidade, eu quero ressaltar aqui também o trabalho da imprensa, desde o início do governo, lá quando a gente não pôde fazer festa de maio, que a gente teve que se reinventar, né, a cápsula do tempo, resgatar histórias que muitas vezes a gente não sabia, né? Que muitas vezes não nos contavam o quanto as mulheres foram importantes no processo de emancipação, trazer essas pessoas que têm ainda tão claro como foi desde a emancipação do município de Teutônia até agora, e dizer que eles são muito importantes, que a gente valoriza isso, a gente usa isso como exemplo para fortalecer ainda mais a nossa cidade. Né, o prefeito sempre falava, ainda voltando para a educação, que é um dos pontos principais também, da gente gerar oportunidade de segurança cada vez mais para os nossos jovens, né? Nós também tivemos essa oportunidade, e aí eu olhar de novo, como um total, né? Não só para a cidade, mas também no interior, de ampliarmos em torno de 124% as nossas vagas do turno inverso. Isso se deu no CEMEF, isso se deu lá na linha Clara, isso se deu lá na linha São Jacó, isso se deu lá na linha Germano. E não é tu ter um turno inverso, um local apenas para a criança ficar, né? Nós equipamos esses espaços com profissionais, com oficineiros que fizessem com que aquele momento que a criança está no turno inverso, ela realmente se desenvolva também. Então, a gente tem muito o que falar, mas a gratidão é ver que cada vez mais os órgãos fiscalizadores, eles têm entendido o trabalho que a gente está realizando, e eu posso dizer com muita convicção para a nossa comunidade que nenhuma administração recebeu tantos prêmios, né, de órgãos fiscalizadores que tem avaliado, né, cada vez mais, e a gente fica muito feliz quando o Tribunal de Contas lança, agora vamos começar uma fiscalização em obras, agora vamos focalizar mais na fiscalização em recursos, em orçamento, porque a gente sabe que a gente vem fazendo um trabalho muito sério, e a gente precisa, né, ter essas pessoas olhando, controlando, para que todo o nosso país ele se desenvolva. Né? Então, talvez o prefeito queira trazer, né, os prêmios que nós recebemos, né, mas é com muita satisfação. Nessa última semana a gente foi agraciado com 2 prêmios que nunca a Teutônia teve, né? Então isso é uma coroação do trabalho com todo o conjunto dos nossos secretários, né, e a gente fica muito feliz de poder fazer essas entregas para a comunidade. O nosso defeito, Bruna, continua sendo trabalhar muito e falar pouco, né? Mas a gente tem convicção que diariamente, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente fez o melhor que a gente podia fazer. Pessoal, agradecendo a participação de vocês, em outro momento com certeza a gente fala de projeções para 2024, né? Mas vou pedir para o prefeito citar os prêmios e já desejar para vocês um Feliz Natal e para toda a equipe da administração municipal também. Obrigado, Aline. Podias ter. Nós tivemos as contas aprovadas esse ano, de 2022, referente a 2022, com excelência, sem nenhum apontamento, nenhum atraso. E isto é algo muito importante na ótica de gestão. E para coroar essa semana passada, nós recebemos então o título, o selo prata em transparência de gestão. E só para concluir, em cima de todos esses investimentos, nós, durante o nosso mandato, nós vamos pagar mais de 20 milhões das dívidas que as administrações anteriores fizeram e dos precatórios gerados por eles. Então, se eu tivesse esses 20 milhões no bolso, eu não precisaria fazer financiamento. Então, por isso, eu acho tão injusto, vereadores de oposição, motivados por uma ala política contrária a nós, nos impedir de pegar o financiamento e fazer as ruas que deveriam ter sido feitas. Porque cada ano que passa, com certeza absoluta, o juro que nós pagaríamos do financiamento
é ínfimo em relação ao estrago que vai aumentar nessas ruas. Então, dali um pouco da nossa angústia, da nossa decepção com a Câmara de Vereadores que nós temos hoje. É hora da população enxergar isto, olhar para isto e repensar. Estamos às vésperas de um início de uma campanha eleitoral. Vamos olhar quem é quem. Vamos olhar quem é Teutônia e quem é individualista. Desculpe o desabafo, mas eu precisava dizer isso, porque é uma coisa que ninguém nota, ninguém sabe. Me deem os 20 milhões que eu faço muita coisa, se não precisasse pagar a dívida deles. Um forte abraço a todos, um feliz e um abençoado Natal para todos vocês, e que a gente continue se conversando ao longo desse final de ano aí. Aline, muito obrigada, Feliz Natal. Muito obrigada, Bruna, pelo espaço, um ótimo Natal, um ótimo 2024, e de forma muito especial agradeço a parceria da Rádio Tirol, que sempre abriu as portas mais uma vez neste ano para que a gente pudesse deixar a nossa população informada. Muito obrigada. Sempre bem-vindas.